Ele é diretor de cinema e diretor de fotografia, é roteirista, jornalista e também mestre em literatura. Fabrício Porto, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Fabrício, conta pra gente, qual que é a importância da roteirização dentro do documentário? O roteiro no documentário ele funciona de uma maneira um pouco diferente da ficção. O documentário ele é roteirizado durante todo o processo. Desde o início, quando você tem um argumento sobre o que você pretende falar, vou fazer um documentário sobre Joinville. Então você tem um argumento do que você vai falar sobre Joinville, mas durante as gravações e durante o processo de edição também, montagem, você vai também roteirizando porque você não tem ideia do que as pessoas vão falar, né? Então é um processo muito dinâmico, muito mais dinâmico do que a ficção, que você tem um roteiro fixo, pronto, e você precisa respeitar esse roteiro durante as gravações. E você teve uma experiência de trabalhar no jornal Notícias do Dia, em Joinville, como repórter fotográfico. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Então, eu fiquei 10 anos como repórter fotográfico no jornal Notícias do Dia, fazendo reportagens diárias como fotógrafo. E foi uma experiência que, para mim, não só no âmbito jornalístico, né, falando do jornalismo em si, mas foi uma experiência em que eu pude entender melhor o espaço de entrevista. E eu acho que isso foi a coisa mais válida que eu pude aproveitar desse período que eu fiquei no Notícias do Dia. Você entender que quando você está num espaço de entrevista, entrevistando alguém na casa daquela pessoa, você precisa se portar de uma maneira em que essa pessoa fique confortável e que possa falar abertamente sobre assuntos que muitas vezes ela não queira falar. Então, é bem importante esse foco. Inclusive, foi a oficina que eu ministrei sobre direção de documentário, mas com ênfase no espaço do entrevistado, que é o espaço do entrevistado. Normalmente, quando você entrevista alguém para um documentário ou para um programa de TV, é difícil você entrevistar alguém num estúdio, assim como nós estamos. Nós entrevistamos as pessoas ou nas casas onde elas vivem, e com interferência de vários fatores, interferências da família, que pode interferir, e é importante, é bom que isso aconteça. Então é um espaço que você precisa respeitar e você precisa entender esse espaço, porque você está com uma equipe, e você está dirigindo um filme e você está dirigindo essa equipe também. Entendi, Fabrício. E conta pra gente, como que você vê o mercado do audiovisual em Santa Catarina? Eu acho que o mercado do audiovisual, não só em Santa Catarina, como no Brasil inteiro, está aumentando gradativamente e, assim, nós percebemos um aumento de geração de emprego e geração de renda também. No Brasil, hoje, nós temos uma estimativa de geração de aproximadamente, acho que o último número que a Ancine divulgou foi uma movimentação de 25 bilhões anuais, ou seja, é algo que nós temos que olhar com um pouquinho mais de carinho, né? Afinal de contas, estamos falando de um setor que gera emprego, gera renda e gera lucro. Não só para o cinema, mas para a TV. Eu estou falando no âmbito audiovisual como um todo, né? E Fabrício, a gente vive numa sociedade que é muito imagética. Na tua opinião, será que a palavra tem perdido a força? Não tem perdido a força e, assim, é lógico que nós estamos inundados, nós estamos soterrados por imagens nós recebemos imagens no tempo inteiro por aplicativos ou pela televisão, que ainda está viva, né? Ela vive no nosso... Mas a palavra não perde a força, e mesmo porque as imagens falam também de alguma maneira, né? De alguma maneira, as imagens... Inclusive, estamos tão soterrados de imagens e de palavras e essa quantidade extrema, absurda de imagens que nós estamos consumindo faz com que as fake news aconteçam e façam parte também desse jogo de palavras e imagens que nós estamos inseridos. Então esse foi o nosso papo com Fabrício Porto. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês.